Fala galera, esse vídeo vai para aquela minha playlist VaptVupt. Sem muitas delongas, quero falar aqui com o Twitter. Senhor Twitter, há um Twitter do deputado federal Eduardo Bolsonaro, onde ele continua dizendo que a cloroquina é para ser utilizada. Vou ler aqui para vocês. O Twitter diz o seguinte: Fox News mostra que Jair Bolsonaro e Donald Trump estavam certos, a cloroquina funciona para combater o coronavírus. Então, Twitter Brasil, como fica esse Twitter? É um desserviço, é uma desinformação, é uma fake news, já que o próprio pai dele, na live desta semana, onde trouxe aquela desinformação tão complicada, disse que não há nenhuma comprovação que faz bem, assim como não há nenhuma comprovação, querendo dizer que, assim como não havia nenhuma comprovação de que faria mal. Sendo que isso é uma tremenda fake news, porque os melhores estudos feitos a nível mundial, a cloroquina não é eficaz para combater a doença e pode trazer alguns efeitos colaterais. Então, eu gostaria de saber a posição do Twitter, que por qualquer motivo, e às vezes alguns motivos até muito bons, bloqueiam determinadas contas, porque a conta dele só porque é verificada ou só porque é o Bolsonaro. Então fica aqui o meu comentário sobre isso. Agora, eu quero aproveitar para trazer mais duas reflexões em cima dos tweets de Eduardo Bolsonaro. Eu trago mais dois aqui para você. Vamos lá. Nesse outro tweet, Eduardo Bolsonaro, ele compartilha um tweet do Hélio Lopes que fala da morte de um rapaz lá no Nordeste. O nome dele é Lucas Alencar. Ele faleceu e o Hélio Lopes, mais conhecido como Hélio Negão, faz as condolências à família e coloca lá que é uma perda muito grande para a direita brasileira. Eduardo Bolsonaro replica esse tweet, dando as condolências à família e pedindo que eles sejam consolados. Uma atitude louvável, uma atitude muito correta, uma atitude que eu acho que nessa vez ele acertou. Porém, ao mesmo tempo que ele acerta, ele erra, porque tem o outro tweet sobre o qual eu gostaria de finalizar esse vídeo comentando. Nesse outro tweet, Eduardo Bolsonaro escreve o seguinte: se você votar em vereador e prefeito que te obrigou a ficar em casa meses, então você tem o que merece. Marque seus nomes, prove que o povo não tem memória curta. Evidentemente, nesse tweet, Eduardo Bolsonaro está trazendo uma menção àquela situação que vem rolando desde abril, quando o STF decidiu que os estados e municípios poderiam tomar decisões referentes à pandemia, né? Decisões sobre isolamento, sobre quarentena, sobre fechar ruas, sobre fechar shopping, etc. e tal. Aqui há uma menção clara sobre isso. Porém, o feio desse tweet, em comparação ao tweet onde ele presta condolências à família do rapaz que morreu lá no Nordeste, é porque Eduardo Bolsonaro está aqui politizando a morte. No momento em que o Brasil chega a quase 80 mil mortos, ele está politizando a morte. Ou seja, a campanha que ele e os seus correligionários irão fazer para prefeitos e vereadores é uma campanha baseada na morte, hoje, na morte de 80 mil brasileiros. Ora, Eduardo Bolsonaro, a morte de 80 mil brasileiros não é para ficar na conta somente de prefeitos e governadores. E é estranho que você inclua aqui vereadores. Claro que isso é campanha política. Vereadores não tomaram praticamente decisões nenhuma nos municípios. Quem tomou as decisões foram os prefeitos e os governadores, mandando mensagem sim, pedindo que fossem aprovadas, mas as decisões foram dos executivos locais. E é bom lembrar, e se você quiser, leia essa matéria, estas matérias que eu vou deixar linkada aqui no vídeo, que a decisão do STF lá em abril dizia muito claramente, e eu vou ler para que não reste dúvidas: não é razoável que a União queira ter o monopólio da condução administrativa na pandemia nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Isso é absolutamente irrazoável. Porém, o ministro Alexandre de Moraes acrescenta o seguinte: assim como também não é possível que os municípios se tornem repúblicas autônomas dentro do Brasil, fechando seus limites geográficos e impedindo a entrada de serviços essenciais. A Constituição estabelece a divisão de competências a partir da cooperação de interesses. Se fôssemos deixar somente na mão
do Executivo Federal que disse, quando lhe perguntaram, quando haviam somente 2.500 mortes, e daí? Qual seria o quadro hoje no Brasil? Ainda bem que os municípios e estados tiveram alguma autonomia para tomar algumas decisões. Houveram decisões erradas? Sim, mas a sua fala nesse tweet, ela vai de encontro, ela se opõe às condolências que você deu à família daquele rapaz ali. Sabe por quê? Porque eu procurei nos seus tweets, não há nenhum tweet seu de condolência às famílias dos mais de 80 mil brasileiros que já morreram por causa da pandemia. Acho que você deveria refletir sobre isso, especialmente você que diz que é cristão. E eu aproveito para deixar um último recado sobre essa questão de culpar o STF ou culpar prefeitos, governadores e vereadores pelas quase 80 mil mortes no Brasil hoje na pandemia. Pastores evangélicos estão divulgando para as suas igrejas a narrativa de que as 80 mil mortes são culpa do STF. Está errado. Não faça isso. Não engane os membros da sua igreja. Eu sou Marcos Vinícius, esse é o canal Para Tocar a Alma. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. A gente se vê no próximo VaptVu.